Diretamente de Blumenau, Santa Catarina, hoje a cidade está cheia, está acontecendo em Febratex, e eu consegui uma agenda com esse senhor aqui, que deve ser possivelmente a pessoa mais conhecida de Blumenau e mais ocupada de Blumenau, se não do mundo, né? Thiago, por Aí, favor, te apresenta aí, por que tu és uma pessoa tão conhecida assim? valeu, LG, obrigado aí pela visita. Meu nome é Thiago Heitz, sou sócio-diretor da Fader Company. A Fader Company esse ano faz 30 anos, Caraca, né, em setembro. tem a tua idade? Mais ou Mais ou menos. menos tua idade. É um pouquinho mais velho aqui, ó. É. Mas tá tudo certo. A gente é uma trading, né, que faz importação e exportação, e ao longo desses últimos anos a gente vem ampliando bastante o nosso leque de atuação, com representação internacional de grandes grupos, consultoria, missões internacionais, enfim, é um leque aí de oportunidades. A gente sempre fala que é o 360 graus do comércio exterior. Legal, cara. E o comércio exterior na tua vida é algo recente? A Fader é a tua primeira experiência? Conta um pouquinho qual que é a tua jornada. Legal. Esse ano eu devo estar fazendo 18 anos de experiência em comércio exterior, então a Fader não nasceu comigo, né, nasceu com o seu Oscar, e sou muito grato em ser sócio dele e da Sheila. Eh, mas a minha vida de comércio exterior começou lá na Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, né, aqui em Blumenau, eh, onde eu pude atuar, né, efetivamente com empresas que já exportavam e importavam da Alemanha. E aí, potencializei a minha entrega quando eu fui morar na Alemanha, né, trabalhando pela Câmara. E aí, quando voltei, tive o prazer e a honra de entrar na Dudalina e construir o meu legado lá, abrindo algumas lojas fora, criando um ecossistema internacional que foi referência por 4 anos no Brasil, né, como a marca de moda mais internacionalizada, né, do Brasil, por Legal. 3 anos seguidos. Eu vi isso ao vivo e acho que é muito bonito de lembrar. Era muito legal de lembrar da tua atuação. O Thiago era muito mochilinha nas costas e vão abrir loja em qualquer lugar, desde Milão Desde até Milão abrir negócio no até La Paraguai. Paz, na Bolívia, né? Isso aí. Legal, cara. Legal, Thiago. Obrigado aí pela conversa e por se apresentar. Thiago, eu já te ouvi falando algumas vezes um termo e eu acho muito legal e acho que queria te pedir para falar um pouquinho para o pessoal de mindset global. Tá. O que é, por que isso é Acho importante? que bem legal isso. A gente vem conversando, né, até nas nossas missões em conjunto. Eu acredito que depois da pandemia, ah, teve uma evolução da palavra ou da ação do que é a internacionalização. Muitos falam sobre internacionalização de empresas quando uma empresa ela exporta ou importa ou ela abre uma, uma fábrica em outro país, né? Esse é o suprassumo, vamos dizer, da internacionalização, porque tu começa a olhar mercados de escala para produzir lá, para poder trazer, ganhar uma competitividade. Só que existe uma etapa acima da internacionalização, que é o quê? É uma mentalidade global, o mindset global. É empresários executivos entenderem o que acontece lá fora, seja benchmarks positivos ou negativos, adaptar essa realidade para o mercado nacional e atuar para ter um resultado diferente, né? Tanto na atuação somente aqui no Brasil, como também indústrias que exportam para outros países, né? Então começa a entender. E para isso, participar de missões internacionais, de eventos internacionais, adquirir esses conhecimentos, ter acesso, né, a benchmarks exclusivos de empresas que já atuam há muito tempo no mercado, isso faz com que realmente potencialize esse conhecimento nesses empresários executivos, para quando voltarem, atuarem de uma forma diferente. Legal. Cara, tem uma. Tava falando e eu acabei lembrando. Eu assisti uma vez uma palestra do criador do Waze. Eu não vou lembrar o nome, acho que se eu lembrasse eu não conseguiria pronunciar. É, e ele falava um negócio muito interessante. O Waze nasceu em Israel, né? E, bom, georreferenciamento, Israel é uma rua. Uhum, Isso não são palavras minhas, são palavras dele. Né? É uma cidade, é um país com um tamanho muito pequeno, então eles nunca se permitiram pensar local. uhum, E eu lembro que a provocação dele era: vocês brasileiros têm que tomar cuidado, porque vocês são muito grandes. uhum. Então, se vocês não nascerem se provocando para ir para fora, é muito natural que o mercado sugue vocês para dentro, porque é um mercado muito Exatamente. grande. Tu dirias hoje que o brasileiro ele tem a tendência natural de pensar global ou a nossa característica ainda é
de pensar local, porque o nosso mercado é muito grande? Eu acho que sim. O Brasil, eu digo que a gente tem 5 países e um país só aqui. Então tem particularidades do norte ao sul do país. Então e é um mercado consumidor muito grande, né. Além disso, a gente tem particularidades e dificuldades hoje, estruturais do Brasil, questão tributária, econômica, que muitas vezes requer um atendimento desse empresário muito grande para isso. Então ele olhar para uma outra coisa que muitas vezes sai do escopo do trabalho dele, é mais difícil, né. Então o que que acontece? Hoje que a mentalidade desses empresários, que são de uma geração, né, menor, né, eles já têm essa mentalidade um pouco mais global, porque vivenciam isso, principalmente pela internet, Sim. né. Então a tendência é que haja uma evolução, né, na mentalidade de gestão de cada um desses empresários para olharem mais para fora. Além disso, a gente tem um problema que o Brasil ele é meio que isolado geograficamente no sentido de acordos comerciais. O Brasil tem poucos acordos comerciais, enquanto um Chile tem 3 vezes mais do que o Brasil. Então isso também, por a gente ter um custo do Brasil alto, com isso encarecendo o nosso produto, eu não tenho acordos comerciais que facilitam as minhas negociações e trânsito econômico com outras, economias, né. Agora posso dizer que a gente hoje tem um acordo vigente, né, que é o Mercosul com a União Europeia, onde que a gente abre um mercado de 700 milhões, de habitantes, ou seja, a gente vai para um outro patamar. Agora a gente começa a olhar com outros olhos o mercado internacional, porque eu não só estou olhando um mercado de 220 milhões, agora estou olhando de 220 mais de 700 E milhões. com outro poder de E com consumo outro e poder, per capita, né. Mas para isso as empresas precisam ter uma mentalidade global, entender um pouco a dinâmica de como funciona essas empresas lá fora, né, as concorrências lá fora, para eu poder adaptar o meu produto, a minha empresa, para atender esses mercados. Não é simplesmente um Ctrl C, Ctrl V, né, eu tenho que adaptar. Eu tenho a minha particularidade aqui do Brasil, mas eu tenho que adaptar as particularidades desses mercados que realmente podem ser mercados potenciais. legal, legal, cara. Isso tem muito a ver até, assim, eu tenho olhado muito para o movimento de algumas marcas brasileiras falar, assim, de União Europeia, né, principalmente para Uhum. fora, tem todo o estudo que a gente está fazendo ali de Brasil Core, que eu comentei, Aham, e marcas que levam essa brasilidade. Eu acho muito interessante não só ver o movimento, vou chamar de burocrático, mas aham. comercial, mas o movimento inclusive de posicionamento, de branding, de marca. Mas o que que é que uma marca precisa, na tua opinião? E aí, obviamente, já estabelecemos o mindset global, né? É isso. Qual que é o próximo passo? Assim, eu vou internacionalizar. O que que é que uma marca tem que fazer para se preparar para ter uma boa operação fora do Brasil? Acho que o planejamento, né, planejamento estratégico para internacionalização é, acho que o mais importante. Por quê? Primeiro eu entendo, né, e hoje com ferramentas de inteligência artificial eu consigo informações de mercado muito mais rápido, na mão, muito mais prático, né. Então, primeiro eu tenho que entender, eh, a informações de mercado, para onde que eu vou, né. Então, ok, eu não posso atender os 196 países, mas para onde eu quero primeiro começar? América do Sul? Ok. Da América do Sul, vamos estudar os países, né, e entender qual que é o consumo deles, qual que é o consumidor deles, e se realmente ele bate com o que eu faço aqui no Brasil ou não, né. Aí a gente vai para formações de preço, entender se o meu preço é competitivo lá fora. Porque aqui eu posso estar atendendo a classe A e B. Talvez na Colômbia eu vou ter que atender a C e D, ou somente a B, né. Então entender esse encaixe do meu produto para cada realidade desses países, né. Com isso eu consigo entender o meu potencial, eu sabendo o meu potencial, entender as particularidades que eu preciso mudar e para isso montar um plano de ação, e aí execução e depois acompanhamento. E eu geralmente a gente pede para não, a gente sugere fazer em blocos, né. Então primeiro eu como pelas beiradas, que é o quê? Eu vou começar a exportar para um Paraguai, para um Uhum. Uruguai, para uma Bolívia, entender como é que funciona, eu preparo a minha empresa para O depois ir para processo de mercados sair, para né? sair. Pô, aqui eu posso errar aqui, às vezes, o risco para eu errar aqui é é mais tranquilo do que eu ir para os Estados Unidos, investir alto e errar lá. Então lá eu erro grande. E errando grande o meu risco é maior, Sim. para eu, né, de eu quebrar uma operação, porque eu tenho que ter investimento e tal. Então a gente fala sempre que o empresário ele precisa tatear o mercado.
tateando o mercado, começa a ganhar experiência, ganhando experiência, melhora a operação, melhorando a operação, pode ir para mercados mais desenvolvidos. E acho que aí eu vou fazer uma pergunta que ela é muito parecida com a primeira, mas eu acho que eu vou bem na veia, assim, mas qual que é o maior erro, na tua opinião, para uma empresa que quer ir para fora? O que que é a pior coisa que ela pode fazer? O maior erro que ela pode cometer? Achar que o mercado externo é a mesma coisa que o mercado nacional. Entendi. Esse é um. Porque mercado externo, o teu resultado é médio e longo prazo. Muitas vezes o mercado nacional, já estabelecido, é a curto prazo. Eu digo que o empresário ele tem que ver, eu vou investir 50.000. No Brasil, esses 50.000 tem um payback até curto. Né? Vou investir 50 para ganhar 100 daqui a um pouco e tal. Quando eu falo de internacional, não, eu preciso uma preparação. Então eu olho lá na frente. A empresa está preparada para isso? Se ela estiver preparada, ok. Acho que ela está no caminho certo. Uhum. Se ela não estiver preparada, ela quer resultado rápido, essa empresa está atuando errado e muitas vezes essas empresas têm potencial para ir. Mas por alguma execução errada, sem planejamento, ela começa a tirar essa oportunidade do lado, e aí só focando no mercado nacional. Aí ela perde uma oportunidade que muitas vezes pode mudar a empresa de outro para outro patamar lá na frente. Legal. Eu acho que o internacional, ainda mais para o Brasil, toda a questão cambial, né, dólar, euro, eu imagino que brilha o olho, imagina assim: "Pô, mas espera aí, se eu vender lá, eu multiplico por 6, Exato. então", mas não, tem muita coisa oculta Tem. aí Eu que sempre digo assim, ó, multiplico por 6 o meu resultado, mas o meu custo é por 6 também. sim, Né. Então assim, mas no Paraguai eu invisto menos para ter um resultado menor do que eu o teria na Europa. delta, Então assim, ok, então eu vou testar. Eu invisto pouco, mas eu tenho um resultado talvez até um pouco mais rápido e um resultado que pode ser interessante. hum, Agora, eu pensar nos Estados Unidos, na Europa, sem me preparar, é um erro. legal. Thiago, pra gente encerrar, se tiveres mais alguma coisa para contar, assim, mais específico que tu queiras trazer, mas se não, só te apresentar, dizer como que as pessoas podem te encontrar, conhecer a Fader, enfim. LG, obrigado, né, pela essa oportunidade. Eh, Se quiserem, né, nos seguir aqui no Instagram, no LinkedIn é Fader Company. O meu é Thiago Raites, pois o LG põe Vou ali marcar os para dados, marca. E vocês podem seguir para mais informações sobre processos de internacionalização, querem conhecer novas oportunidades de mercado, ou ir com a gente para a NRF, né? ou, é o que eu ia falar, o NRF. A NRF eu acho que é o mindset global. Ir para lá para entender um pouco do ecossistema, do como o varejo mundial atua, porque querendo ou não, Nova York não deixa de ser um centro mundial de varejo, lá onde tudo acontece, né, e entender como é que esse mercado está atuando, para ver se alguma dessas novidades pode ser encaixada no dia a dia da empresa de vocês. Maravilha. Obrigado. Boa.